O ensino de filosofia que a gente conhece no Brasil é muito parecido com um treinamento para estagiárias de biblioteca. Você ensina as pessoas o nome dos filósofos, a época que viveram, as escolas que pertencem, as prateleiras no caso, né? E para ela ajudar a fazer a ficha catalográfica, você libera um ou dois conceitos, né? Dialética de Hegel, consciência de Freud, e é só. Então, esse tipo de aula eu jamais faria. Vocês pesquisam no Google para isso, eu já vou direto para o problema, certo? E mesmo quando você aborda a filosofia assim, de modo incisivo e se instalando no coração de um problema filosófico, tem a questão também da didática. Você precisa saber até que ponto você pode ser didático. Porque as ideias, e aqui Platão é perfeito quando estabeleceu isso, elas conhecem graus de participação. Elas participam das coisas, mas não na sua integridade. As ideias, elas têm, e aqui vários filósofos vieram depois confirmar isso, elas possuem uma zona de indeterminação. Bergson dizia isso. Elas são indiscerníveis, como Leibniz ia dizer. Então, as ideias têm uma franja que só o verdadeiro proprietário das ideias, né, não vem ao caso aqui, é que as possui integralmente. Então, quando você tenta dar aula em excesso de ser didático demais, você acaba distorcendo as ideias. Porque eu mesmo, como professor de filosofia, eu não tenho a propriedade absoluta das ideias. Eu tenho um dos conceitos. Conceitos é minha praia, mas ideias. Então, eu vou tentar dar uma aula conceitual. Tá certo? Trabalhar ideias como se fosse o conceito, que fica mais fácil do ponto de vista didático. Vejamos. Então vamos entrar no problema primeiro. Problema qualquer, que eu pensei há pouco em ter esse problema. Um conhecido meu aqui da minha livraria de Conquista me abordou sobre religião e ciência. E ele foi defender Charles Darwin. E ele usou um argumento muito elegante, muito profundo, do Charles Darwin, da teoria da evolução, da origem das espécies. Charles Darwin usa um exemplo famoso que eu vou repetir aqui, que seria uma eventual prova da evolução das espécies do homem, a filiação do homem a espécimes mais evoluídas e anteriores. Então não conhece. Mas, segundo ele, o feto humano, ele conhece no seu desenvolvimento, na sua ontogênese, dentro do contexto da biologia, ontogênese significa a evolução do indivíduo, de um espermatozoide até um homem completo. Então, a ontogênese do indivíduo, do feto, o indivíduo vai passando por diversas fases que são extremamente semelhantes a espécies menos evoluídas. Então, o feto tem uma fase que ele é um girino, ele tem um momento que ele é um peixe mais desenvolvido, com aquele embrião grande da cauda, depois ele é um réptil, ele tem o formato de um réptil, depois ele tem o formato de um primata, finalmente ele tem a forma humana. E, por outro lado, a história natural da evolução das espécies aponta essas diversas fases. Então ele achou, e Darwin também achou, e todo cientista acha isso, que isso é uma prova contundente de que haja um paralelo, de que a ontogênese espelha a filogênese. A filogênese é a história da evolução das espécies, dos filos, tá? E a ontogênese do indivíduo. Então, resumindo a tese de Charles Darwin, que eu acho uma tese capital na obra dele, é a ontogênese imita a filogênese. Muito bem. A questão nessa aula aqui, se der tempo, é ver se esse pensamento é refutável ou não. Vou tentar. Eu vou começar dizendo que esse tipo de pensamento é classicamente uma analogia, tá certo? É o tema da aula. Se der tempo, eu vou à origem, o autor, São Tomás, e no correr das aulas eu vou até Aristóteles
Analogia é um modo de pensamento onde você trabalha com semelhanças. E a analogia, ela pode ser considerada, no primeiro momento, como uma inferência. Tem até um menino em inglês chamado John Stuart Mill. Stuart Mill, ele deixa claramente isso, que a analogia é um modo de pensamento chamado inferência, aonde, através do conhecimento de duas ou três ou coisas semelhantes, você conhece uma quarta, uma quinta, uma sexta, por aquele critério de semelhança também. É um pensamento débil, no contexto que Humberto Eco fala, que até eu vou mostrar um pouquinho as debilidades, os vícios e a pertinência também da analogia. Vou posso trabalhar por aqui. Existe dois tipos de analogia, certo? Haveria dois tipos de analogia, que seria a analogia de atribuição ou a analogia de proporção e a analogia de proporcionalidade. Isso em São Tomás. Eu estou usando isso aqui. Vocês vão assimilando aí, qualquer coisa pergunte, eu tome nota, porque isso volta depois com mais força. Essa analogia de proporção e analogia de proporcionalidade, eu vou explicar agora e ver como a gente pode usá-las. A analogia de atribuição, ou também chamada analogia de proporção, é um tipo de analogia onde você vai encontrar, entre os termos comparados, você vai encontrar uma identidade essencial, que serve de fundamento, que serve de validação da analogia. Por exemplo, um modo claro, a analogia ela é comparada a uma relação de proporções, uma equação. Vocês conhecem frações, vocês sabem, né, que são análogas frações que os resultados são iguais. Por exemplo, 3 está para 6, assim como 4 está para 8. Não é isso? Então, dado eu conhecendo 3 e conhecendo 6 e conhecendo 4, eu descubro 12, 8, não é isso? 8. Se tivesse 4 aqui, eu não tivesse mais tempo, até faria a fórmula. Né? Eu conheço, então, 3 está para 4, assim como 3 está para 6, assim como 4 está para 8. Não é isso? Então, eu conheço o último elemento a partir da relação dos outros, entre os outros. Então, esse é um tipo de analogia, que é uma inferência, né? Um modo de pensamento, uma inferência. E é um tipo de conhecimento, no caso aqui, é uma analogia de atribuição, porque, ou de proporção, porque ela tem uma identidade. Que identidade seria essa? Está claro isso aqui? Estou falando de matemática, mas está claro, né? E se você serve para um idioma, por exemplo? Eu chego lá, deixa eu dar só um exemplo aqui, repara. Quando você pega uma dessas frações quaisquer e fatora, multiplica ou divide por algum outro número, você vai encontrar uma outra fração qualquer que os dois elementos sejam iguais. Então, se eu nesse exemplo que eu montei aqui, eu fatoro uma das equações e chego a 12. Então, 12 passa a existir um mesmo número entre as duas comparações. Significa o quê? Que eu tenho, aqui na analogia, eu vou ter uma identidade, tá certo? Uma igualdade entre os termos comparados que funciona como um crivo de veracidade e que permite eu ter a certeza de que aquela analogia é verdadeira. Você está entendendo? É um tipo de analogia de atribuição onde eu posso raciocinar com essa garantia de que eu tenho um chamado grande analogon. O grande, estou falando alto, eu estou perdido, eu tempo não dou aula, eu estou perdendo ele. A gente vai treinando, vai melhorando. Ele tem um grande analogon. Esse grande analogon é o crivo, é o critério de verdade da analogia. Tá certo? Paralelamente a esse tipo de analogia, eu tenho outro tipo de analogia, que é uma analogia pautada em qualidades e em acidentes, onde a semelhança ela é externa
e perfunctória, ela é superficial. Esse tipo de analogia, ela é simplesmente metafórica. Está entendendo? Ela é metafórica porque ela não possui o grande analogon. Por exemplo, e aqui os clássicos exemplos da inferência, como nós conhecemos, eu digo, o ferro transmite eletricidade, o ferro é metal. O alumínio transmite eletricidade, o alumínio é metal. O cobre transmite eletricidade, o cobre é metal. Logo, todo metal transmite eletricidade. Foi uma má analogia, porque o ouro é metal e não transmite eletricidade. Tanto que o ouro é usado, né, como isolante nos capacitores na eletrônica. Significa o quê? Eu fiz analogia baseado em acidentes e não na essência. Grava esse pai, essência e acidente, vai ser fundamental quando a gente for remontar Aristóteles e buscar a origem de tudo isso aí. Mas no momento aqui eu estou trabalhando o conceito de analogia, mostrando que tem duas analogias, dois tipos de analogias. Uma de natureza científica rigorosa, obedece aos rigores da lógica, às exigências da atribuição, da essência, e outra analogia que é metafórica. Essa analogia, e o grande culpado disso aí foi São Tomás, nós vamos ver depois como São Tomás, ao legitimar, ao dizer que o ser era análogo, ele trouxe para o coração da filosofia e da ciência o conceito de analogia como recurso par excellence de pensar, como permitiu que analogias de proporcionalidade, que são as analogias delirantes da imaginação, tomassem conta do mundo. Eu vi esses dias, por exemplo, pela uma menina secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, minha amiga Ivana Bentes, fazendo a reflexão sobre a proporção do Brasil moderno, do ódio que existe da esquerda, contra a esquerda, etc. E ela começou a falar do retorno do recalcado, começou a usar de modo até meio como Wikipédia, usando critérios da psicologia para pensar o fenômeno social. E é isso que ela fez, está desautorizada. Viu, Ivana Bentes? Se você estiver ouvindo aí, não pode, filha, fazer essas coisas. Não pode pegar conceitos da psicologia e aplicar em fenômenos sociais. É uma analogia de proporcionalidade. E não é só ela, não é só essa menina que faz isso, não. Todo mundo faz. Você vê aquele escritor famoso, Slavoj Zizek, ele adora fazer isso, ele pega a tese de Lacan, ele pega a tese de Freud e sai aplicando na política, na primavera árabe, nas revoluções. Não pode. Não tem o grande analogon. Não tem o critério de identidade substancial entre um fenômeno e outro. Está claro isso, Diego? Tá, né? Assim. Porque, olha só. Inclusive, só reforçando a crítica que eu fiz ao Slavoj Zizek, ele, ao fazer esse tipo de comparação, ele peca contra um dos dogmas fundamentais da dialética, da qual ele é herdeiro e defensor, confesso, da dialética hegeliana, que é a questão da modificação qualitativa, aquela velha fórmula de que a quantidade gera a mudança de qualidade. Então, se eu tenho indivíduos com psicologias científicas, freudianas, lacanianas, etc., se eu tenho indivíduos que vão juntando, até formar uma massa, necessariamente essa variação quantitativa deve gerar uma mudança qualitativa que descaracteriza a psicologia enquanto ciência do indivíduo que ele está usando. E que a Ivana Bentes, no caso, usou critérios que você está usando, né, no indivíduo. Inclusive, posteriormente eu vou explicar isso, o próprio Aristóteles desautorizaria a ciência do indivíduo. Né? Porque o indivíduo é só para nível de floreio aqui, talvez vocês não entendam, o indivíduo é substância primeira, ele não pode ser ele não pode ser atribuído a uma outra substância, ele não pode ser, como se diz, ele não pode ser de discurso, ele não pode ser discurso, ele é substância do indivíduo, ele é a matéria primeira. Isso aí é um tema para outra aula, como porque o indivíduo não pode ser, a psicologia ela seria uma literatura e uma especulação, e não saber. E cientista seria uma consciência também? Essa consciência do indivíduo, ela é
irredutível, porque ela é substância primeira, da qual você pode dizer coisas, mas você não pode usar ela para ser dita de uma outra. Ela não pode ser substância segunda, ela não pode ser tema de atribuição. Eu não posso dizer coisas e usar você para explicar mais nada. Você é o objeto último da explicação. Está entendendo? Então eu não posso, através do conhecimento empírico que eu tiver sobre você, numa clínica, um divã, eu não posso, o que eu extrair de você, eu não posso explicar mais ninguém. Porque as substâncias, o real é individual, as substâncias são individuais. Então nada autoriza. Eu não teria aqui um grande analogo para fazer a analogia. Nem conhecimento analógico você pode fazer. Mas, como é que está isso aí? Numa velocidade alucinada, né? Não, tá ótimo. Isso é terrível. Os apressadinhos. Mas enfim. Aí você falou isso, por exemplo, na psicologia ele não pode usar o indivíduo como exemplo, né, para outro. Uma massa, né? Como para uma massa. Mas como é que eles chegam a determinados diagnósticos de que aquilo que você está sofrendo de tal coisa? Porque você atribui conceitos universais a uma substância primeira, um indivíduo. Isso você pode. O que você não pode é pegar o indivíduo e atribuir ele a um outro. Entendeu? Então, o conhecimento ele estanca no indivíduo, mas ele não pode ser transformado em ciência, ele não pode ser universalizado. Isso é óbvio, isso aí, a própria intuição do dia a dia sabe disso, que ninguém é igual a ninguém. Eu sei que você não é igual a mim, você não tem a sorte de ser, né, das forças. Agora existe, né? Na analogia foi refutar, né, de modo muito relapso, muito acelerado, mostrar que a matéria fulcral do Charles Darwin, mostrando a similitude de filogênese e ontogênese, que isso é uma analogia metafórica, é uma analogia de proporcionalidade, é um floreio, é um recurso estilístico, persuasivo, não convenceu muita gente, porque tem o seu encanto, tem a sua realidade, mas não pode ser considerado ciência, não é uma prova científica. Tanto que a teoria da evolução ainda é uma teoria, não é uma lei. Não é isso? É lei quando é irrefutável, quando é comprovado. E ela é apenas uma teoria, não é a lei da evolução. Mas como eu falei aqui de filosofia, como eu falei aqui da analogia de atribuição, eu posso emendar isso aqui e desenvolver um pouco mais, falando do que significa a atribuição. A atribuição é muito simples, é você atribuir um predicado a um sujeito. Você dizer que A é B, que a casa é amarela, o céu é azul, tá certo? E saber, dentre essas atribuições, quais delas seriam rigorosas e verdadeiras e quais delas seriam pertinentes e acidentais. Tem atribuições que você usa hoje e não pode usar amanhã. Você pode dizer, hoje está chovendo, amanhã você não pode mais dizer isso porque vai estar só fazendo sol. Então, existe atribuições que dizem respeito aos acidentes. Aqui você precisa conhecer. Isso é que o problema de filosofia é isso, porque você trabalha, é uma remissão infinita a outros conceitos. Aqui você teria que conhecer as definições do ser, que segundo Aristóteles, você pode dizer o ser de 4 maneiras. Você pode dizer o ser enquanto potência, enquanto ato, enquanto essência, enquanto acidente. Então, enquanto potência, enquanto ato, eu vou deixar de lado. Tá certo? Não, isso é uma percorragia, eu vou falar igual a neurologia. Vou deixar o ser enquanto potência e ser em ato, até porque são mais fáceis. Por outro lado, você vai encontrar duas disposições, duas maneiras de falar do ser, que para São Tomás de Aquino vai ser a natureza profunda do real, vai ser essa. Não vai haver um único ser para as coisas todas, não é como o Parmênides, tá certo? Que dizia que o ser é um só. Você deixou o cartão aí? Ou tá aí, né? Você vai deixar no quarto. Certo. Esse vai você saber que está vivo, né? Sei, tranquilo, sem problema. Eu falo com você depois. O negócio está aí. Obrigado. Então, nós estamos falando aqui de Aristóteles, que Aristóteles vai dizer que o ser é em essência e o ser em acidente. E isso é, até São Tomás, eu vou tomar isso como verdadeiro, como natureza. Então, você pode falar do ser enquanto essência,
E você pode falar do ser enquanto é acidente. E quando você vai falando de acidente, você não está falando de ciência. A ciência é quando você fala do ser, da essência daquele ser. Tá certo? E quando você fala da ciência, quando você fala do ser das coisas e não dos acidentes, você precisa usar um tipo de raciocínio próprio para falar do ser. O discurso, você tem que fazer um discurso próprio da ciência, certo? Que é o discurso racional, a predicação que se chama silogismo. A forma lógica e racional do discurso, que é diferente da literatura, da poesia, da crônica. A ciência ela se difere porque você usa de enunciados que são construídos com um tipo específico de raciocínio, que é o silogismo, ou raciocínio. Silogismo na linguagem e raciocínio no pensamento. Eu vou liberando essas questões assim mesmo, rápido, depois a gente retrabalha. Eu sou muito repetitivo e isso ajuda, então eu vou soltando assim. Você tem, no plano da linguagem, você tem de um lado o termo, você tem, que é a palavra o homem, você tem um termo. Em seguida, você tem a proposição, que é uma atribuição qualquer, por exemplo, o homem é mortal, tá certo? E depois você tem, no plano da linguagem, o silogismo. Você tem termo, proposição e silogismo. Então, o homem, Sócrates é homem, todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Então, esse é o silogismo. Quer dizer, tem a forma de um arremate para uma conclusão. Inclusive, só por questão de erudição, silogismo vem do grego silogismoi, que quer dizer ramalhete. Então, quando você faz o silogismo, você organiza aquilo que você colheu antes no termo e na proposição. Então, pensar para o grego é como colher flores no jardim. Olha que viadagem, né? Que viadagem da porra. Mas é bonito, é bonito. É bonito. Você, quando o pensamento científico para o grego é justamente isso: é você pegar termos, formular proposições e fazer o silogismo, entendeu? Que é o acabamento e o arremate, o ramalhete, entendeu? As ideias enrambelhadas, em ramos, formatadas ali. Por um lado, no pensamento você tem conceito. Então, eu fiz a divisão escolar entre termos, proposição e silogismo na linguagem e conceito, juízo e raciocínio no pensamento. Então, quando eu estou trabalhando com a linguagem, eu falo termos, eu faço uma atribuição simples, que é a proposição, e depois eu organizo essas afirmações proposicionais na forma de um silogismo. Falei que silogismo vem do grego silogismoi, que quer dizer ramalhete, e que você, na verdade, é uma espécie de formatação. E no plano do pensamento você tem os conceitos, as proposições, no caso os raciocínios, que é a operação com conceitos, atribuindo de modo verdadeiro ou falso, e os raciocínios. Esse raciocínio é o que fundamenta o discurso científico, diferente do discurso poético, do discurso mítico, religioso, onde você não precisa usar de raciocínios, esse tipo de raciocínios, onde você pode testar o valor verdade a partir da análise da própria dinâmica interna do pensamento. Então veja que quando eu falei da analogia, eu falei que no pensamento analógico, na analogia de atribuição de São Tomás de Aquino, você procuraria dentro do próprio pensamento da analogia um critério intrínseco a ele, que seria o grande analogon, que você iria validar ou não a analogia, se era uma analogia, uma boa analogia de atribuição ou uma má analogia. Na verdade, são as duas não prestam. Na verdade, esse pensamento analógico também é um pensamento torpe. Só que quando
E nós temos no momento as duas analogias, que é com que eu estou trabalhando, a analogia boa, que é de proporção, ou de atribuição, e a analogia de proporcionalidade. Então, na analogia que eu trabalhei, existem critérios realistas, intrínsecos ao discurso, que valida ela, que é o grande analogon, que eu falei isso no começo, e no raciocínio científico, respondendo a sua questão de como se fala sobre as coisas, como se faz ciência sobre os indivíduos, existe esse critério, que é o critério intrínseco ao modo do silogismo. O silogismo, assim como as diferenças que eu falei, as analogias, o raciocínio também é um modo de pensamento escolhido, eleito como o modo de pensamento científico por excelência. E quando você atribui algo essencial e faz ciência com isso, quando você usa esse tipo de raciocínio, olha que interessante isso. Quando você faz ciência, está claro isso aqui? A maneira de vocês, né? Eu falei no começo da aula que o pensamento ele não é totalmente transmitido na íntegra, porque ele tem algo de indiscernível. Então, vocês estão recebendo o direito ao indiscernível. Né? A sombra das ideias estão indo junto. Por consequência, isso é a primeira aula. Então, quando você raciocina de modo científico, usando esse modelo do silogismo, o que acontece? Se você for analisar as partes do silogismo, você vai encontrar nas partes do silogismo, você vai encontrar uma identidade, tá certo? Que é o chamado termo médio. Está gravando bem? O termo médio você só mostrar que o critério de verdade implícito no raciocínio seria a questão da existência de um termo médio. Isso é lógica já. Apesar de eu estar falando de termo, de linguagem, de discurso, aqui é uma coisa, acaba sendo uma coisa só. Grosso modo. Então, o termo médio, no silogismo, ele é um termo que permite que você ligue o termo menor ao termo maior. Então, eu tenho um raciocínio clássico. Sócrates é homem. Então, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Então, o termo médio é homem. Quando eu digo todo homem é mortal, mortal é o termo maior. Homem é o termo médio e Sócrates é o termo menor. Então, eu ligo o termo menor, Sócrates, ao termo maior, mortal. Supondo que mortal seja a essência, que é controverso por isso. Eu ligo o termo homem, que é a substância primeira do indivíduo real, ao termo maior, que seria a essência universal, faço, portanto, uma atribuição científica, usando para tal um termo médio. Esse termo médio, no caso, o homem, é que permite a conexão. Entendeu? Dentro do raciocínio eu tenho. Aí vocês lembram agora, no começo da aula, quando eu disse que o pensamento da analogia, o modo de pensar por analogia, de atribuição, é um tipo de raciocínio, de pensamento, onde você encontra no interior dos termos comparados, você encontra uma identidade. E aí eu usei o exemplo das frações, que eu até me perdi nas frações, mas eu acabei explicando que toda comparação de fração você pode fatorar uma delas até encontrar um denominador de uma igual ao numerador de outra, ou vice-versa, o numerador de outra igual ao denominador de uma. Então você vai encontrar uma identidade. Essa identidade, ela é um termo médio. Está entendendo? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou abrindo o silogismo aristotélico, tá certo? E estou encontrando dentro do silogismo o grande analogon de São Tomás. Isso aqui é fabuloso. Uma pena que eu estou muito cansado aqui, para poder cuidar do
E eu preciso de leituras, de embasamento, mas depois a gente vai trabalhar isso. Eu quero mostrar essa tese nossa de que a analogia, ela tem um parentesco, ela tem uma estrutura semelhante ao raciocínio, ao modo do silogismo aristotélico. Por isso que Aristóteles aplica o silogismo para fazer a ciência conhecer o real. E São Tomás vai poder usar a analogia para explicar o próprio ser. O Aristóteles, o São Tomás, na verdade, ele vai validar Aristóteles, ele vai validar, indo um pouco mais na frente, tirando a conclusão que Aristóteles não tirou, não estou trabalhando isso aqui, é só a contextualização. Mas o São Tomás pode fazer uso do operador da analogia para pensar o ser, porque ele extrai essa analogia do próprio modo do discurso científico com o qual Aristóteles pensou o ser, pensou o real. Então, estou incomodado com esse trabalho aí. A gente continua, deixa ele lá. Então, voltando então, o Aristóteles, eu falei que pensa o ser de quatro maneiras de se falar do ser, enquanto potência, enquanto ato, eu deixei de lado no aula posterior, enquanto essência, enquanto acidente. Tá certo? Recapitulando. Ele vai definir discursos diferentes para pensar essas duas modalidades do ser. Discursos sobre os acidentes, que é a poesia, que é o mito, que é a história, que é o direito. Qualquer direito, talvez não, o direito já tem mais um parentesco com a ciência. Então, o discurso científico, filosófico, é aquele que trata da essência do ser. Mas, para falar do ser e das coisas, ele precisa ter uma teoria da linguagem, que é a teoria da significação. Eu vou tentar liberar isso aqui e aí a gente encerra a aula, tá certo? Eu já estou muito rápido, eu já libero o elemento para vocês estudarem e a gente fazer uma aula posterior com mais rigor, a depender da assimilação que houver. Então, o Aristóteles vai fazer uma teoria da significação, que é explicar como a linguagem significa a realidade. Porque você possui um real formado de indivíduos, de coisas, pragmas, as pragmas, coisas. O real, ele é coisificado, o real para Aristóteles é individualizado, entendeu? Isso você vê muito claro na gramática grega. A gramática grega é extremamente substantivada, ela é toda feita de substantivos. Os verbos são muito nobres, ela é feita de coisas. Eu sei que essas coisas eu vou entrando assim, arrodando e vai mexendo, mas o meu problema é de vocês, né? Eu não vou ficar muito preocupado, como eu falei lá, não vou ficar preocupado com a didática, não. Ela vem pela repetição. Então você tem as coisas do mundo, você tem as coisas que são infinitas, que faz parte da natureza, e você tem a linguagem, que é um instrumento humano e que é finito, como tudo que é humano. Então a questão que já aparece aqui com Aristóteles é como que a linguagem finita pode representar um mundo infinito. Entendendo? Como é que eu posso falar de coisas infinitas se o meu recurso para tal? Isso só é possível porque existe no mundo a semelhança. Entendendo? A semelhança que permite com que eu possa usar nomes comuns para coisas diversas. Eu posso usar a palavra beiju para todo tipo de farinha de goma que existe no planeta. Então, imaginou se para cada pacote de beiju tivesse um nome diferente, não ia ter linguagem que dava. Para cada caroço de feijão fosse um nome diferente, fala feijão, tudo é feijão, tudo é João, tudo é feijão. Está entendendo? Então, a vantagem, a generalização é que permite que você faça um discurso. Isso significa que existem coisas que são semelhantes no mundo, assim como existem coisas que são diferentes. Está certo? A analogia é justamente a exploração dessa característica da natureza. Você pode pensar por analogia por
igualdade de essência, aí cada coisa é uma diferente da outra. Tá certo? Eu falei que o real é individual, mas igualdade de qualidade permite que existem muitas coisas no mundo que você fale delas. Então, você ao falar das coisas, você usa termos que se diz de muitas coisas, certo? Mas você também pode falar, são 3 modos de falar das coisas. Isso na teoria da significação, isto é, o processo psicológico de conhecimento até chegar à abstração, eu vou saltar aqui, na teoria do conhecimento de Aristóteles, eu não vou entrar agora. Estou falando da teoria de como a linguagem significa o mundo, como você chegou até as ideias do mundo, como você abstraiu, como você percebeu isso aqui, é legítimo, estou deixando de lado aqui e vou trabalhar pela significação. Quando você significa as coisas. Então, na hora de significar, eu vou usar palavras, nomes, tá certo? Para coisas que são diversas. Quando eu faço isso, eu estou usando palavras, nomes que são unívocos, tá certo? Para coisas que são sinônimas no nome. Certo? Veja só. Isso é importante porque é uma questão de metodologia. São 3 maneiras de falar as coisas. As coisas eu posso falar de modo unívoco, análogo ou equívoco. Aqui eu acrescento a analogia do começo da aula, a questão da univocidade, da analogia e da equivocidade. Esses 3 andam juntos. Certo? Porque a analogia ela é uma síntese da diferença com a igualdade, com a univocidade. O equívoco, o análogo e o unívoco. Então, na univocidade é quando você usa um mesmo nome para várias coisas. Eu falo cavalo e com isso eu estou significando todos os cavalos que existem no mundo. Está claro, né? Eu posso, de uma outra maneira, as coisas, no caso aí, as coisas, todos os cavalos são sinônimos no nome cavalo, certo? Eu posso falar também de modo análogo. Quando eu falo de modo análogo, eu estou usando nomes diferentes para a mesma coisa. Eu estou usando aqui conceito e nome eu vou identificar. Depois eu estou mais separado. Mas eu uso nome e conceito para diferente para coisa. Por exemplo, eu diante de um problema, eu falo que problema, o outro fala que mistério, o outro fala que segredo, o outro fala que enigma, o outro fala que charada. Então, problema, charada, enigma, segredo, mistério, são nomes e conceitos diferentes para a mesma coisa, um recuo. Na verdade, isso é um recuo. Você está falando de o nome. Então, quando você. Também é possível, também é racional você fazer isso. Você aplica nomes diferentes, conceitos diferentes à mesma coisa. Então, no caso aqui, as coisas elas são parônimas. A mesma coisa e conceitos parônimos. E por fim, que é o lado problemático, você pode falar de coisas diferentes usando o mesmo nome. No caso, você pode falar leão, leão constelação, leão animal, leão goleiro futebol. Você pode falar cão constelação, enfim. Vocês são nomes. De novo, o problema ao enquadramento. Obrigado. Tá bom aí? Já pode continuar? Então veja só, você tem esse terceiro modo de atribuição, de significação, onde você fala de coisas diferentes usando o mesmo nome. Essas coisas elas são equívocas. Nesse terceiro tipo de atribuição, equívoca, você não faz ciência, tá certo? Porque você não faz ciência porque você usa as palavras de modo com sentido diferente. Você usa a mesma palavra para conceitos diferentes, para coisas diferentes. Então, quando você vai usar o termo médio,
você colapsa. Por que você colapsa? Porque você usa uma palavra num sentido e depois você repete o termo médio no outro. Por exemplo, se eu fizer um raciocínio assim, toda cinza provém do fogo. A nuvem é cinza. Logo, a nuvem veio do fogo. Isso não é ciência. Entendeu? Por quê? Porque eu usei a palavra, o termo médio, tá certo? Que eu usei de cinza, eu usei de modo equívoco. Na primeira proposição, quando eu disse toda cinza provém do fogo, cinza aqui é aquele pó, o resíduo. Na segunda proposição, quando eu digo a nuvem é cinza, cinza aqui é cor. Está entendendo? Então, quando você atribui de modo equívoco, a semelhança, a identidade do grande analogon foi rompida. Então, quando romper, você deixa de ser um raciocínio, entendeu? Científico, ou, nas palavras de São Tomás, deixa de ser uma analogia, tá certo? De atribuição, e passa a ser uma analogia de proporcionalidade. Passa a ser uma metáfora. O que foi que eu fiz? Isso aqui, esse raciocínio que eu falei da nuvem aqui, na verdade, é um poema disfarçado de ciência. Está entendendo? Na verdade, foi uma metáfora, foi poético, mas sem valor científico. Então, o importante é que é o problema na teoria da significação de Aristóteles é que os homens, quando estiverem falando de uma coisa, devem falar daquela mesma coisa sempre. Aqui é que precisa haver consenso, é preciso haver, inclusive, uma disciplina e um patrulhamento para que você seja cientista. Você não pode, no meio do discurso científico, estar mudando o sentido daquilo que você está falando. Você está entendendo? Então, esse é o problema. Os sofistas faziam isso. Os sofistas exploravam profundamente essa equivocidade das palavras para fazer jogos poéticos os mais mirabolantes possíveis. Mas não era, segundo Aristóteles, o discurso científico, porque ele não daria a verdadeira definição da essência de uma coisa. Esse exemplo que eu falei da nuvem aqui, eu acabei não dando para você a definição de nuvem. Eu não fiz ciência da nuvem. Você não pode achar que a nuvem vem do fogo, tá entendendo? E abrir um fogo aqui esperando que você consiga uma nuvem, porque isso não foi ciência. Então, a ciência é feita a partir do uso de um tipo específico de pensamento, que é o silogismo. Esse silogismo, ele tem um critério de verdade intrínseco, objetivo, nele mesmo, que é a questão do termo médio, que eu estou preparando o termo médio. Isso aqui é uma coisa que você não vai encontrar em livro nenhum. Pensamento que a gente tem no estudar. Eu estou comparando isso ao grande analogon, que é o critério de verdade na analogia de atribuição em São Tomás de Aquino. Está claro isso? Agora eu vou começar a falar bem rápido, porque eu já descobri que o jeito meu é falar correndo, e quem quiser que me acompanhe. Todo esse problema de aula decorre desse ritmo que eu tento imitar meus professores que eu tive, que falavam bem de modo pesaroso e circunspecto e com a gravidade teatral, e eu não posso imitar, descobri que eu não posso. Perguntar alguma coisa assim dessa aula. Não é isso? Eu sou um tipo carretilha, então agora eu vou começar a acelerar. Bem na hora que está terminando, que pena, né? Então fica assim. Eu, resumindo, eu falei da analogia de São Tomás, falei por que Darwin, não aquele argumento do Darwin, da ontogênese e da filogênese, não tem valor na medida em que não é analogia de atribuição, que é considerada boa analogia, mas é analogia de proporcionalidade metafórica. Como a sociedade moderna usa e abusa desse tipo de analogia de proporcionalidade, né, de jogos de linguagem, que na verdade não é um discurso científico. Falei de como seria o discurso científico, tudo pincelando, né? Em Aristóteles, na teoria da significação, e como São Tomás de Aquino vai usar esse critério do termo médio e do silogismo para pensar a analogia e dar conta de todo o ser. Então, na próxima aula, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo pensar a ontologia em Aristóteles, o ser enquanto ser, usando essas quatro modalidades que eu citei: potência, ato, essência e acidente. Como o ser em Aristóteles, portanto, é fendido, é dilacerado, porque não há um ser único, tá certo? Inclusive aqui você vai encontrar ecos da alma grega na filosofia, porque o grego é um povo dilacerado.
famosa na cultura grega. A música grega, ela é toda pautada num tipo de canto chamado chorismoi. Denis Rousseau, por exemplo, só canta chorismoi. Chorismoi, em grego, é separação, é a dor da separação. E o grego só fala disso, né? Ah, minha tia que viajou, minha mulher que me deixou, meus filhos que não estão comigo. Então o grego é dilacerado. O interessante aqui, eu estou especulando sem fundamento, só pressentimento. O grego, ele é dilacerado enquanto formação social, e o grego, a ontologia do grego é separada, tanto em Platão, que separa as ideias do mundo, são dois planos distintos, como Aristóteles, que separa o ser, a essência e acidente. Nenhum deles consegue pensar de modo unívoco, consegue pensar de modo coalescente, um ser só. Eles não conseguem, né? Inclusive a própria religião deles, eles não são monoteístas, né? Eles são politeístas, tudo por conta de uma condição de vida, estou supondo aqui. Mas eu quero dizer que eu vou pensar Aristóteles na sua divisão essencial e vou ver como São Tomás conseguiu, ao pensar o ser, comentando Aristóteles. São Tomás era chamado de o comentador, ele era especialista em Aristóteles, como ele consegue unificar o ser, extraindo do tipo de raciocínio, do silogismo, esse critério da analogia, do grande analogon, e vai pensar o ser como um grande analogon, como uma estrutura que unifica tanto a essência como os acidentes. Tá certo? Ele vai tentar. Com isso ele salva a teologia, porque ele vai poder falar de um mesmo ser. O ser é análogo, mas Deus é a garantia, Deus é o grande analogon, através do uso de conceitos transcendentais que ele vai fazer, o bem, o belo, o justo em si mesmo. Ele vai um trabalho que ele vai fazer muito vigoroso, onde ele vai unificar os predicamentos aristotélicos, os modos de falar, a qualidade, o modo exemplar da qualidade, da quantidade, do tempo, da proporção, etc. São os predicamentos, as categorias de Aristóteles. Para cada categoria de Aristóteles, ele vai pegar um exemplo sublime, perfeito, de maior perfeição, e vai chamar os transcendentais e vai fazer uma grande analogia, onde Deus é o garante, o suporte do ser, e finalmente ele unifica a ontologia e faz uma ontologia aparentemente unificada. Ele amarra tudo isso e concilia com o discurso teologal do Deus único, cristão, tá entendendo? E ele consegue fazer essa ciência de modo bárbaro e genial. Mas aqui ele faz uma construção extraordinária. Com esse agravante, ele permitiu que um modo flácido, torpe de pensar, que é o pensamento por analogia, ganhasse um arremedo, ganhasse um simulacro e povoasse a mente dos paspalhões. Eu falei no começo da aula, você vai encontrar diversos paspalhões pensando pela analogia de proporcionalidade, como se estivesse pensando na analogia de proporção, de atribuição. O próprio Charles Darwin, quando se encantou com esse exemplo da ontogênese e da filogênese, Charles Darwin foi um paspalhão, porque ele devia ter um simancol e falar, cara, isso não quer dizer nada, pô. Você vai ver, por exemplo, cientistas como o Cuvier dizer, olha, o pulmão do homem está para o ar, assim como a guelra do peixe está para a água. Não quer dizer nada. Que porra, qual é o problema? Meu pinto está para as mulheres. Entendeu? Ou seja, ele queria via isso aí como um sinal, a imaginação trabalha muito com signo, com delírio. Então via nisso aí um signo de alguma conexão profunda. Não tem. Você pega, por exemplo, o olho do polvo, é tão parecido com o olho do ser humano que se você fizer um transplante, até que o organismo tenha rejeição tissular, até que você tenha a regeneração do tecido, a rejeição, o olho do polvo funciona. Tão igual que é o nosso. No entanto, não tem relação nenhuma do homem com o polvo, nem nenhum vínculo na suposta evolução da espécie ligando o homem com o polvo. Significa que essas analogias são uma coincidência. Ou seja, é uma semelhança acidental, uma semelhança que não é da essência das coisas, ela dá superficialmente, como o exemplo que falei dos metais e da eletricidade em Stuart Mill. Significa que você não pode estar tirando conclusões. E esse hábito de pensar a analogia de modo flácido, entendeu? É o mau ladrão que roubou a alma
e o pensamento da modernidade. Todo mundo aí fazendo comparação, né, fazendo inferências as mais esdrúxulas possíveis, pautado em uma característica elementar da vida, que é o fato das coisas serem semelhantes, terem semelhança entre si, que nem sempre, na maioria das vezes, não é uma semelhança de essência, é uma semelhança acidental, ou seja, julgam por superfície, julgam por pronto, para trazer para o senso comum. O hábito de julgar por aparências é justamente você pegar a identidade, assim, aquele cara é preto, e aquele preto é ladrão, então todo preto é ladrão. Entendendo? Isso é um modo de analogia de proporcionalidade. O exemplo foi chulo, mas é isso que acontece. Então, nem as verdadeiras analogias as pessoas fazem, que é a analogia de atribuição, que é procurar uma identidade. E as pessoas são tão acostumadas já assim, a fazer apenas comparações, né? Elas não conseguem discernir. Teve uma situação, por exemplo, assim, em que eu discuti política, né? Eu falei que Stalin teve campos de concentração tanto quanto Hitler. As pessoas entenderam que eu estava dizendo que Stalin era igual a Hitler. Uma confusão, as pessoas confundem tanto. Porque você entrou no proteno delas, você tentou fazer uma analogia, então você tem que evitar. Entendeu? Você não pode entrar no terreno do inimigo, porque aí você está fudido de saída. Para terminar, só para terminar aqui, eu me lembrei de um exemplo de analogia de proporção. Por exemplo, você pegou uma luneta, estava ela aqui, e mira ela na lua. Todo mundo vem e olha, lua bonita, filho de visitantes. Outro vem, você olha a lua, Heitor, olha, Diego, olha, José, Cassiano, cada um de nós vai para casa levando uma lua na sua mente. Essa lua, em cada um de nós, é uma lua equívoca. Completamente equívoca, até porque você não faz ideia de como é a lua na minha mente. A ciência que nos faz explorou muito isso. Você não sabe se a lua que eu sinto é a lua sua. O vermelho que eu vejo, se é o vermelho que você vê. Não tem como você abrir o cérebro e ver a sensação da consciência, que é um ser transcendente e metafísico. Então, cada lua que eu levo para casa é equívoca. A lua mesma, em si, lá no céu, é uma lua unívoca, porque ela é idêntica a si mesma. Tá certo? Então, que liame haveria entre a lua e as luas das nossas cabeças? A lua que está dentro da luneta. Entendeu? Dentro da luneta existe uma lua que ela não é a lua em si, unívoca, mas também não é a lua na cabeça de cada um. Ela não é a lua equívoca. Ela é uma lua análoga. Entendeu? É uma lua análoga. A lua desenhada dentro da luneta, pelas lentes, pelo ângulo, é um que está formada na lente. Existe uma lua ali, né? Claro, existe a imagem ali. Mesmo que eu não esteja percebendo, a luz está passando ali e formando a imagem. Então, aquela lua é um grande analogon. Então, o grande analogon é uma luneta. Está entendendo? Para você ver a semelhança verdadeira entre as coisas. Quando Spinoza dizia, né? Polir lentes, ele estava procurando um grande analogon. Quando Proust dizia, leia meus livros como se fossem óculos para ver o mundo melhor, se não prestar, jogue fora. Proust estava dizendo, olha, meu livro é o grande analogon, está entendendo? É o grande critério que vocês têm para conhecer as coisas do mundo de um modo essencial, buscando uma identidade na essência que elas têm, não na superfície. Então, enquanto a gente não é capacitado para pensar de modo intuitivo e análogo, que é diretamente no coração das coisas, isso aí só muita tarimba, muito exercício, a gente começa seguindo o bom ladrão. Como eu disse, né? O bom ladrão é a analogia de atribuição, e deixando de lado o mau ladrão, que é a analogia de proporcionalidade. E eu acho que aqui ficou claro, né? Fechou, ficou uma aula assim, um pouco inicial, se apresentando o termo, sem fechar tudo, mas dá para fazer uma síntese, né? E retomar depois. Mas ficou bom, eu cansei, e aqui agora seria leviano.
entusiasmo, torcer mesmo. Ponto final.